Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e nós vamos fazer nossa contagem regressiva e eu vou considerar essa contagem regressiva de hoje, de 17 dias para o exame de ordem, a mais importante, talvez uma das mais relevantes e que deve ser o tempo inteiro ouvida para te fazer seguir, né? Para te fazer ser aprovado no exame de ordem. Faltam 17 dias para o exame de ordem, tem muito tempo ainda e a gente precisa conversar muito sério. Bom, primeiro eu queria que você se olhasse no espelho e me respondesse. Você é um adulto ou uma criança? Eu sei que você é um adulto, né? Você já fez a sua faculdade, você já está aí prestando o exame de ordem com um grande objetivo e adultos têm ações de adultos, adultos têm atitude de adultos, tá? Falando sobre isso, que a gente é adulto e vamos ter atitudes de adulto, a gente precisa pensar sobre o nosso estudo, né? Hoje, por exemplo, para quem está me acompanhando, nós já fizemos nosso primeiro bloco de estudo de 50 minutos. Só para começar, né? Quando eu falo de exame de ordem, né, eu gosto de fazer muito um comparativo com dieta, sabe? Eu sou gordinha, faço dieta minha vida inteira, né? E quando é que isso começou a funcionar, né? Quando é que isso funciona? Gosto de fazer esse comparativo porque é muito parecido. Por quê? Porque de uma certa forma a gente tem fome de aprovação, a gente quer ser aprovado, né? A gente tem fome. Só que o que a gente está escolhendo nessa fome de aprovação para a nossa aprovação? É isso que a gente vai falar hoje, né? Hoje, today. Então, primeira coisa, quando eu fico olhando, sabe, histórias mirabolantes, histórias de superação com relação aos estudos, eu vejo pessoas que falam assim, nossa, eu passei para aquele concurso, eu passei para a OAB, eu estudava 8 horas por dia, né? O que é mentira, porque não dá, o nosso cérebro nem aguenta. E aí, o que a gente faz? A gente se convence que isso é verdadeiro e aí a gente faz isso, né? A gente vai lá e estuda 8 horas por dia. Só que aí a gente estuda 8 horas por dia, se é que a gente consegue, que cabe na tua vida, porque eu acho que pouquíssimas pessoas têm esse tempo todo, e você faz isso uma vez. E aí você fica exausto. Talvez dure 2, 3 dias, uma semana, quiçá. Mas depois você faz todo esse esforço gigantesco, enorme, insustentável, e depois você não consegue prosseguir. Então você vai lá e estuda 2, 3 dias com essa meta absurda e o resto da semana não consegue mais, né? Não consegue mais e isso te dá um desânimo total. É um paralelo com as dietas, né? Então eu vejo a dieta assim, não, de manhã eu vou fazer jejum, aí depois, meio-dia eu vou comer uma salada, né? E aí chega à noite, tá morto de fome e você come a geladeira inteira, né? Ou então você vai lá e faz uma justificativa, né? Você vai lá fazer compras e aí em vez de você fazer as compras de adulto, né? Do que você sabe que é importante e saudável e vai te fazer bem, você vai lá e compra um monte de bolacha, um monte de chocolate e aí justifica, eu tenho criança em casa, é quando eu estiver muito estressado. No estudo é exatamente a mesma coisa, quer dizer, eu pego uma meta inatingível, né? Tento cumprir essa meta inatingível, consigo só por um pouco tempo, alguns dias talvez, e depois eu caio no buraco, porque eu não consigo, fico frustrado e eu começo a largar a mão. No estudo é assim também. Então a primeira questão, mais importante, professora, como é que eu estudo? Começando, você precisa começar a estudar, né? O que é o ideal ou o mínimo que eu preciso fazer? Eu preciso estudar 2 blocos de 50 minutos por dia, tá? Se eu deixar para estudar no fim do dia, não vai dar certo. Até porque a minha cabeça vai estar muito cheia, exausta. Então eu vou ter que organizar os meus horários. Eu vou dormir mais cedo, acordar mais cedo. Eu vou fazer de uma outra forma, tá? Eu sou a favor que a prioridade seja o estudo, seja a primeira coisa que você faz antes de você trabalhar, antes de qualquer coisa, tá? Mas você precisa se adaptar. Eu tenho alunos que gostam de estudar de noite, então você vai ter que regular seu sono para tudo isso acontecer, para você estar sossegado. O que eu quero te dizer? Quando a gente não dá prioridade para o estudo e deixa para a última hora, para a última coisa do dia,
ele não vai acontecer como ele poderia acontecer antes, porque além de você estar quando você bota prioridade com o cérebro tranquilo, né, não tá estafado, não tá com aquele milhões de problemas do dia, você vai render mais. Então, a gente precisa estudar estudando. E principalmente, eu acho que a coisa fundamental, você precisa começar a cumprir aquilo que você se compromete, tá? Você precisa começar a fazer o que tem que ser feito. E não o que você tá afim, só no dia que você tá afim, tá? Nesse sentido, não faça o mais difícil. Não se espelhe no mais difícil. Estudar 8 horas por dia. Se eu não estudar 8 horas por dia, eu não tenho a menor chance. Não, são 2 blocos de 50 minutos. Você pode fazer primeiro um de manhã, outro à tarde, um de manhã, outro à noite. Mas você precisa pelo menos fazer pelo menos um. E o ideal, que eu acho, né, é que deveria ser a primeira coisa do dia você fazer os seus 2 blocos, né, de 50 minutos com um intervalo de 10. A questão é que a gente precisa de ancoragem. Então eu vou te dar essa dica de ancoragem que é assim, como na dieta, né? Quando a gente tá fazendo dieta, a gente faz o quê? Gruda a dieta na geladeira. Pra antes de você abrir a geladeira, você saber o que você vai fazer. Você gruda suas fotos pela sua casa pra você lembrar como você já foi, né, mais magro, ou como você quer ficar, se você tem um modelo. E nos estudos a gente tem que fazer a mesma coisa. Começa a grudar os teus horários de estudo, o teu compromisso em todos os lugares. Para você sempre estar alerta. Coloca no alarme do celular que você precisa estudar. Fixa o seu horário para você estudar. Então o que eu quero dizer? Não é que eu preciso uma nova forma de estudar. Eu preciso estudar. Eu preciso colocar a mão na massa. E é simples, não é o difícil, não é para você focar no difícil, é para você focar no simples, 2 blocos de 50 minutos por dia. Então, eu tava ouvindo um podcast e isso fez todo sentido para mim. Nós temos fome de aprovação, nós queremos passar. Aí eu posso, como todo mundo faz, focar no mais difícil e impossível, que eu só vou conseguir sustentar muito pouco tempo. Ou eu posso focar no viável pra mim e no certo, que é fazer de pouquinho em pouquinho, tijolinho por tijolinho todos os dias. Então você não precisa de uma nova forma de estudar, você precisa estudar e acabar. Que é a frase que eu sempre falo, né, que a gente precisa repetir pra gente. Eu termino tudo que eu começo, eu termino tudo que eu começo, eu termino tudo que eu começo. Deu pra entender? E o que eu preciso fazer pra isso? Eu preciso me ajudar. Agora, se eu, na hora de estudar, vou lá e faço de tudo para que o estudo não aconteça indiretamente, né? Como que vai ser? Então eu quero estudar na cama, eu quero estudar deitado, eu quero estudar de pijama, né? Eu quero ficar vendo rede social, né? Eu fico sofrendo vendo as pessoas felizes, na balada, comendo, sei lá, passeando, e eu tô no sofrimento, oh meu Deus. É isso. Então, veja o que você está trazendo para você. O estudo, ele é solitário, né? É você que tem que estudar. E o mais importante no estudo é você e as suas anotações, sua cabecinha. É um exercício, como qualquer outro. Então, vamos fazer um paralelo, né? O que é melhor? Eu correr 10 quilômetros no sábado ou todo dia caminhar meia hora? Para mim, para o meu corpo, para minha mente. Todo dia caminhar meia hora. Porque eu vou correr 10 quilômetros no sábado e não dou conta na próxima semana. É a mesma coisa estudar 8 horas por dia uma vez e depois eu não dou conta nos outros dias. Eu mesmo me convenço que eu não consigo, que eu não tenho capacidade, que eu não sou capaz. Então essa é uma pedrada do dia mesmo, tá? Porque alguns sacrifícios vão ter que acontecer. E o primeiro é com relação à prioridade do estudo. Qual é o horário que você vai estudar? Precisa estar fixado, não é a hora que dá, sabe? Precisa estar fixado. E eu vou fazer coisas possíveis, porque se eu não fizer coisas possíveis, eu vou desistir logo. Eu vou desanimar. Então, gente, não seja um fósforo, que é aquele, sabe quando a gente risca o fósforo? Não seja o fósforo que você risca, faz aquela luzona e logo se apaga. Você precisa ser constante, como se fosse uma velinha, sabe? Uma vela.
com uma chama bem pequenininha e constante, constante, todo dia, constante, constante, constante. Tá bom, gente? Então nesse dia 17 eu vim te fazer essa proposta de reflexão para ver o que você tá fazendo da sua vida. Porque às vezes você não tá estudando nada semana inteira e aí chega no sábado, vai lá morrer. Você acha mesmo que você vai absorver alguma coisa desse jeito? Será que seu estudo vai ser bom? Claro que não. Claro que não, obviamente. Agora, a gente faz o que dá. Se você fizer isso, né, de ficar acumulando matéria e achar que vai entrar tudo na sua cabeça, talvez a longo prazo você consiga. Mas eu acho que aqui ninguém tá afim de longo prazo, a gente quer passar agora, nessa próxima OAB. Então, reflita comigo. Se você não entendeu ou chegou no meio da minha explicação, vá no começo do vídeo para você entender que a gente precisa viver nos estudos a vida de adulto. E adulto é aquele que faz o que tem que ser feito. Adulto é aquele que equilibra vários pratinhos da vida. Pessoal, profissional, estudo. Né? O estudo é profissional, inclusive. E que ele tem que viver com ancoragem, que é colocar o tempo inteiro lembretes que você precisa estudar para você fazer a sua cobrança. Porque não adianta botar na rede social, estou estudando, livrinho, biriri, se aquilo é uma mentira. Não é verdadeiro. Você está se auto-enganando. E principalmente, escolher as coisas certas, né? Assim como na dieta que eu falei pra vocês. Escolher a coisa certa é não roubar. E também não pegar metas impossíveis, que você vai cumprir 1 ou 2 dias e depois você não vai dar conta de cumprir mais. E vai desistir. E o teu subconsciente já vai falar, meu, não dá. Vamos fazer pouquinho a pouquinho todos os dias. E lá na frente a conta vai fechar. Lá na frente a conta vai fechar com a sua aprovação. Beleza, gente? Eu termino por aqui. Nossa contagem regressiva, se fez sentido pra você, deixa o seu like, sua curtidinha aí, aberto a sugestões e a perguntas e compartilha com seus amigos. Bom dia de estudos. Ó, já fizemos nosso primeiro bloco de estudos hoje, hein? Agora só falta mais um. Tchau, tchau, gente. E se você tá afim de ganhar motivação pros estudos, entra comigo nessa, lá no YouTube, @professora Gisele Lenze, que nós estamos fazendo 2 blocos de estudo ao vivo por dia. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.